Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, né, aqui estou eu, Jacilene Barbosa, de volta, né, voltando aqui com vocês, com os vídeos, dando continuidade. É muito legal ter vocês aqui, tá certo? Então, por acaso você já está confortável? Tá confortável aí onde você está? Então, né, gente, se vocês quiserem já podem pegar o balde de pipoca aí de vocês e já ficarem atentos. Atentos que eu vou falar sobre alguns detalhes, sabe? Sobre a minha vida, né? Eu vou abrir um pouquinho a caixa, né? E falar com vocês aqui sobre essa trajetória que vem sendo traçada, né? Acho muito importante estar de fato estabelecendo esse diálogo aqui com vocês, porque justamente acredito que isso vai agregar na vida de alguém que esteja por acaso assistindo esse vídeo nesse exato momento, porque acredito que nada é por acaso. Então, se você está aqui hoje, é porque alguma coisa, ou quase tudo, ou todas as coisas vão agregar em você e você vai olhar a vida, as pessoas, as outras coisas com uma nova perspectiva. Tá certo? Então, justamente, gente, dando início aqui, né, faz um tempo que eu venho postando vídeos, né, desde o ano passado, só que por vezes a minha vida assim fica um pouco fechada, ou um tanto fechada, porque tem algumas coisas mesmo que eu acabo não contando realmente, né? É bom que a gente tem esses segredinhos aí, mas enfim, vamos lá, né? Começando da época, né? Tenho 26 anos, né? Digo desde já que os 26 anos, essa numerologia, ela costuma trazer muitas perspectivas, e se você não souber lidar, enfim, é uma época assim bem conflitante. Assim como a nossa própria vida, né? Porque a gente está sempre enfrentando desafios, e se a vida não está te proporcionando isso, né? Enfim, é bom que a gente se movimenta mesmo e com o tempo a gente se adapta às situações da vida. Mas vamos lá. Então, gente, justamente vamos lá, nasci foi ótimo, em 1995, então justamente sou oriunda do interior, né? E vim para Recife realmente, sou aqui de Recife, moro em Recife, na verdade. Quer dizer, na verdade, porque eu morava em Recife e agora eu estou morando onde a pátria nasceu. Descubram, deem um Google aí. Então vamos lá, né? Justamente né? Sou de meu limão, meu limoeiro. Meu Deus, não acredito que eu tenho essa música aqui. Gente, essa música era época de colégio. Eu lembro que a gente cantava isso, né? Então, enfim. Incrível que o verde sempre esteve presente na minha vida. Desde muito cedo, né? Desde muito cedo. E sou oriunda da região do Agreste, né? Atualmente moro na região metropolitana, mas aí tem todo um percurso de vida, né, de fato. E quando eu me olho tempos atrás, por exemplo, né, eu fico pensando, nossa, garota, você já passou por muitas coisas, né? Então, eu justamente estou aqui para contar alguns relatos para vocês, para que isso sirva, por exemplo, de apoio mesmo, de incentivo, para que você não desista, para que você continue, para que você continue acreditando que realmente é possível, sabe? É possível sonhar, é possível a gente concretizar também os nossos sonhos. E quando eu me vejo olhando o passado, né? E eu lembro, sabe? E eu lembro daquela época que, por exemplo, recordo eu que eu falava assim com minha mãe, mas e não tem nenhuma foto minha não, quando era pequena. Eu era muito curiosa pra ver como é que era, né, a minha figura quando era pequenina. Mas aí os meus pais, eles não tinham tantas condições assim, sabe? Nesse sentido. Então eu só tinha algumas fotos assim meio que perdidas, né? E perdidas e achadas, né? Então, basicamente, a única foto que eu tenho, e ainda é uma meio que uma. Enfim, não é certeza que era eu, mas é onde mostra o meu cabelinho assim, bem loirinho, né? Bem loirinho. E
apenas esse relato e, enfim, o tempo vai passando, né? Eu sempre tive essa curiosidade também. E de fato, quando eu olho o passado e recordo todos os momentos que a gente vivenciou enquanto família, né? Porque eu sou a quarta filha e somos em 5. Então, justamente, os meus pais, né, por exemplo, de fato, eu tô abrindo essa caixa aqui porque eu acredito que, enfim, isso vai servir de apoio, de incentivo para alguém aqui, né? Então, os meus pais, eles não tinham muitas condições assim, e eu recordo que essa história toda dá um livro. Eu recordo quando a gente era assim, sabe, pequenino, e a gente brincava, as nossas brincadeiras, por exemplo, né, que a gente mora, quer dizer, meus pais, né, moram ainda em um sítio, e a gente ficava brincando, as nossas brincadeiras eram o seguinte, a gente ficava brincando, né, pique-esconde, essas coisas assim, e eu ficava muito pensativa, porque eu não tinha vizinhos, eu era louca pra ter vizinhos, eu, meu Deus, sabe, querendo brincar assim, sabe, coisa de criança. Aí, enfim, as nossas brincadeiras com nossos irmãos, a gente ficava brincando de... Sabe aquelas bonecas de milho? A gente ficava brincando de boneca de milho, então a gente tinha uma mente muito criativa, né? Então, dentre outras coisas também que eu recordo em minha memória, né? Assim, quando eu olho para o passado, por exemplo, né? Porque é bom que a gente reflita o nosso passado e a gente veja no agora quem nós, né, nos tornamos. É importante isso. Então, eu recordo também os momentos em que... Eu não sei se tem algum irmão meu olhando, assistindo esse vídeo aqui, mas, né, vamos lá. Que eu, na companhia do meu irmão mais novo, a gente saía correndo. Eu lembro que a gente gostava de, sabe, tinha umas castanholas, assim, essas coisas. Eram castanholas, eu acredito. Mas eu lembro que a gente ia correndo pegar, que a gente gostava de comer, quando crianças, as sementes da castanhola. Engraçado que isso é bem saudável, sabe? Assim, quando cai, né, do pé em si. E você parte e lá tem com a castanhola já seca, né? Aí você vai, parte e come a semente. Isso também é bem saudável, sabe? Enfim, agora, né, já vendo em outro aspecto realmente nutricional. E eu recordo também alguns outros momentos em que a gente, por exemplo, a gente ia buscar, né, que na época a gente não tinha energia elétrica em casa. A gente não tinha energia elétrica em casa. Então, são momentos que eu lembro, que eu recordo que, por exemplo, nessa fase, no tempo de colégio, por exemplo, a gente tinha essas questões de, sabe, teve uma época que os professores falaram assim, traga uma conta de luz que a gente vai analisar. Acho que seria alguma coisa relativa à física, alguma coisa assim, alguma disciplina de ciências naturais. Aí eu pensei, e agora? Então eu cheguei na sala de aula e não tinha. Aí eu tinha uma amiga, né, de lá da época, do interior, que ela fez, não, eu te empresto, vamos dividir a conta de luz. Eu lembro, nossa, eu recordo esses momentos. Então, o nome dela era até Joyce, o nome dela, enfim, Joyce, Samantha, Isaías, eu lembro, do tempo de colégio. Aí ela dividiu a conta de luz comigo e a gente ficou analisando lá, eu não recordo o que na época, mas enfim. Aí o tempo foi passando, né? Naquela época ainda a minha família, ela utilizava, era chamado de candeeiro. Eu nem recordo quando foi, assim, quanto tempo faz, mas e qual era a minha idade, mas a gente era criança, assim, eu era criança, né? Não que eu tenha deixado de ser, porque o meu lado criança continua, enfim. Aí, né, tinha esses momentos aí, por exemplo, que teve uma época também que teve reforma na minha casa, né, na casa lá do interior. E nessa época eu recordo que, eu não sei porquê, tem uns momentos da nossa infância, da nossa vida que vêm na memória da gente e ficam, né, ficam lá fixados. Mas eu recordo que a minha mãe, ela, enquanto
organizava algumas coisas assim fora de casa, ela deixou a mim e meu irmão mais novo, então a gente ficou lá sentado e tinha ela colocou um pano assim, aí colocou uns laranjas e a gente ficou lá. Eu recordo esses momentos. E quando também teve uma época, né, nessa mesma fase da nossa vida, que a gente ia, sabe, a minha irmã, por exemplo, né, eu tenho duas irmãs que são mais velhas, que a gente ia buscar água mesmo pra tomar banho, sabe, a gente ia buscar água longe realmente, e a nossa mãe levava a gente também, enfim, a gente tomava banho de açude. Se bem que a minha mãe que tomava mais banho de açude, enfim, eu lembro dessa época também. E, enfim, a gente ia buscar água, carregava água, né, aqueles baldes na cabeça. Aqueles baldes na cabeça. E além disso tudo, eu lembro também, sabe, a gente subia umas altas montanhas assim, ia pegar água, eu lembro disso. E também outras coisas também que aconteceram foi também que a gente não tinha fogão a gás, né? Então a gente fazia o seguinte, a gente ia buscar lenha, né? Madeira, né? A gente ia buscar madeira pra poder cozinhar. Então eu recordo que tudo era muito assim contabilizado dentro de casa. Mas graças a Deus nunca nos faltou nada em relação a nossa sobrevivência, realmente. Enfim, a gente se manteve. E eu lembro também quando a minha mãe, pra fazer bolo, sabe? A gente ia lá para o açude, por exemplo, ela ia, enfim, lavar a massa da mandioca. E as minhas irmãs ficavam ouvindo rádio, novela, era rádio novela, eu acho. Então a gente ficava lá debaixo das árvores. Eu lembro disso também. Deixa eu ver. Tô abrindo a caixinha de histórias aqui, né, gente? Compartilhando aqui com vocês. Pra vocês verem que como que o tempo passa, como que tudo é possível. E só basta a gente querer pra gente estabelecer um objetivo e chegar onde a gente quer. Então, o tempo foi passando. Deixa eu ver se eu lembro alguns outros momentos, assim, que marcaram e que fica ainda na minha memória, né? Então, dentre outras coisas também, por exemplo, né, posteriormente, chegou a fase da minha adolescência, né, quase adolescência, assim. E na época de colégio, eu lembro que eu passei por uns momentos de bullying, meu Deus do céu, fase de colégio, né. E não bastasse a minha mãe ela sempre me chamava assim, ela falava que eu era muito, como é que é? Eu não lembro, meu Deus, era o que ela chamava exatamente. Sei lá, dizia, o gato engoliu tua língua. Essas coisas, gente, essas coisas. E palavras, hoje eu entendo completamente que palavras elas têm poder. Então por isso, se você tiver um filho, se você tiver uma filha, fale coisas boas para ela, motive, apoie. Mas não agrida com palavras ou não machuque com palavras, porque ela pode acreditar naquilo que você está falando. E também que a gente cuide também daquilo que a gente está dizendo em nosso ambiente, sabe? Na nossa família, porque é muito importante mesmo. A criança talvez ela não entenda, mas a nossa memória ela guarda. Ela guarda e ela pode refletir também no dia a dia. Então a minha mãe falava isso pra mim. O gato comeu tua língua, né? Sabe essas coisas? Falava que eu era muito parecida com minha avó, porque eu tinha um jeito assim, meu, assim de andar, né? Mas acreditou que era porque na época a gente carregava água, então era mais de um lado do que do outro, enfim. Né? Então era meio tortinho assim, ó. Aí eu lembro também que teve uma época que tava meio chuvoso, aí o terreno tava meio escorregadio, eu tava carregando água. Aí eu recordo que eu caí. E quando eu caí, eu bati com o queixo. Até já tem uma cicatriz aqui embaixo. A cicatriz da queda. Ai, são memórias. Então, justamente, né, gente, sobre isso tudo que estou contando pra vocês, é pra vocês verem quanto que às vezes a gente pode olhar uma pessoa e não saber a história dela. Então,
sobre esses momentos todos que estou falando, justamente, eu recordo também dos momentos de colégio, onde as próprias, sabe, os nossos colegas de colégio faziam bullying. Hoje em dia eu olho para eles e penso, tá todo mundo perdoado. Tá todo mundo perdoado. Ai, meu Deus. Mas o pessoal fazia bullying. Costumavam falar, né, sobre... Eu tenho um sinal aqui, né, tem um sinal de nascença. E é óbvio, né, sinal de nascença. Enfim, ele não vai surgir automaticamente. Mas eu lembro que o pessoal costumava, sabe, fazer uns bullying assim, tipo... E aí, a maquiagem borrou? Ou... e aí, tu levou um murro no olho? Né, tu levou um soco no olho? E diziam esses tipos de situações, né? Isso, as palavras, eu internalizava tudo. Internalizava o que a minha mãe me contava, o que minha mãe me dizia, que o gato tinha comido minha língua, o meu olho não sei o que. Eu fazia de tudo para esconder esse nada de cabeça baixa, né? Aí eu internalizava tudo dentro de mim, porque eu não sabia separar. O que as pessoas falavam pra mim, o que eu era, o que eu podia ser. Então, aí pronto, a vida que continuava. E eu deixava as pessoas fazerem isso comigo, sabe? E até mesmo no sentido de que, por exemplo, elas chegavam a me persuadir no sentido de que eu fizesse coisas que não eram pra fazer, por exemplo, no sentido de, sabe, tirar a paz dos coleguinhas, enfim, né? Nesse sentido também, se aproveitavam, de certa forma, da minha santa inocência. Ai, meu Deus. Então, justamente nesse período também, né? São momentos que eu recordo bem, sabe? Eram épocas de que as meninas do colégio, elas ficavam meio que... Tinha uma brincadeirinha com água, que quando eu fosse encher o meu copo de água, aí elas tiravam ou jogavam água, sei lá, era alguma coisa assim. Não recordo muito bem, mas são momentos que a gente acaba lembrando. E também, sobre isso tudo, lembro também, tinha a senhora da portaria, ela contava tudo pra minha mãe, só que a minha mãe, ela não ia resolver, ela ficava falando coisas que me machucavam e eu, né, acabava ficando num estado ainda pior. Então, era um estado tão grande de timidez que, meu Deus do céu, era muito difícil pra mim naquela época. Então, sobre essas coisas, né, ficava falando que... Não, porque quando eu tinha as coisas, sabe? Quando eu tava comendo pipoca, por exemplo, lá na época da portaria, aí vinha um pessoal, dizia que vinha um pessoal e levava pipoca. Só que eu não recordo muito bem disso não. Mas enfim, posso ser que tenha sido realmente, né? Porque realmente eu não tinha essa capacidade de reação, de dizer isso é meu ou isso não é certo, enfim, né? Não tinha isso, porque eu deixava que as pessoas diziam para mim e acreditava que aquilo era certo, realmente, sabe? Então, eu não fui criada com esse discernimento, né? Esse discernimento e esse grau de apoio suficiente para você saber lidar, né? Saber lidar com as outras pessoas. Então, nesse meio tempo que as coisas foram passando, por exemplo, né? A gente chega aí na fase da adolescência, e a gente tem também os momentos em que, por exemplo, eu sempre fui, apesar de todas as coisas, a minha mãe sempre falava que eu era muito rebelde. Você é rebelde. Ai, meu Deus. Aí, um momento que eu lembro, assim, digamos que dentre as coisas de família, assim, em si, a minha mãe, ela não chegou a bater em mim, mas teve uma vez que eu não queria lavar os pratos. Então ela foi e deu uma chinelada em minhas nádegas, enfim. Eu nunca esqueci isso, mas eu fiquei bem chateada mesmo. Foi a única vez que ela, né, tentou, enfim. Mas eu quero dizer que bater também não vai ensinar. Bater não ensina, né? Bater não ensina, bater nunca vai ensinar. Então, que você tenha uma conversa consciente com o seu filho, a sua filha. É bem mais sensato, né? Até mesmo no dia a dia, com qualquer outra pessoa. Somos todos seres humanos. Então, é só conversar com o serzinho que tá aqui dentro da gente, que tudo dá certo.
Então, gente, justamente sobre essas coisas que estou aqui falando com vocês, né? Deixa eu ver se eu recordo mais outras coisas. E tinha também nossas brincadeiras, eu e meu irmão, a gente às vezes ficava lá, enfim, querendo, né, meio que brincando, né, brincadeira de criança. Teve uma vez que meu irmão, ou foi a gente brincando, derrubou a moto do meu pai e meu pai saiu correndo atrás da gente. Eu me escondi, ó. Meu Deus, que quando eu lembro que a gente se escondeu, aí meu irmão acabou, enfim, apanhando de fato naquele dia. E eu fico pensando, meu Deus. Enfim. Sobre isso, gente, que eu tô contando pra vocês, é pra vocês verem que realmente, sei lá, bater não disciplina. Eu não faria isso com meus filhos. Não faria isso com meus filhos, por exemplo. Então o tempo foi passando e justamente, né, em relação a isso, recordo também que eu sempre fui uma pessoa que, como eu vou falar pra vocês, que sempre gostei muito de estudar. E meus pais, o ambiente familiar em si não propiciava isso, mas apesar de tudo, apesar de todas as confusões assim que tinha no ambiente familiar, sabe, apesar de eu ver o meu pai gritando alto, discutindo e não sei o que, essa coisa de bebida, de cigarro e não sei o que, sabe, e coisa de mulheres e etc e não sei o que, eu resolvo abrir aqui esse sentido pra vocês, para que isso tudo não vale a pena, isso é ilusão, isso é ilusório, isso não traz paz pro ambiente familiar, isso só traz guerra, desilusão, sabe? Isso não é bom nem pra gente, nem para os nossos filhos. Então, pelo amor de Deus, se você faz isso, não faça mais, pare hoje mesmo. Então, essa época foi uma época assim bem complicante, sabe? No sentido de que eu não gostava, nem meus irmãos eles gostavam. Então eu lembro que a gente ficava feliz. Ai, meu pai ele mudou um pouco, sabe? Ele mudou. Mas ele tem um tantinho ainda pra melhorar ainda mais, né? Todos nós temos, na verdade. Mas eu lembro que a gente ficava contando as horas pra ele sair de casa. E quando ele voltava, a gente já preferia estar dormindo. Então a gente ia dormir super cedo. A gente ia dormir super cedo, eu lembro. Né? Já pra evitar, por exemplo, ouvir ele, sabe? Então, a minha mãe também, ela suportou bastante coisa. Hoje em dia eu penso que nós mulheres, nós devemos sim sermos, todos nós, na verdade, livres. Então, para isso, a gente precisa também ter disciplina, se organizar, né? Realmente ir atrás dos nossos objetivos, para que a gente não dependa. Para que a gente não dependa emocionalmente, nem financeiramente, sabe? De outra pessoa.